A história de hoje é um caso que me tocou bastante, porque eu achei uma certa semelhança com alguma coisa que eu tenha passado. E qualquer coisa que tenha a ver com mulher e com situação de violência que a mulher acaba passando, acaba, até pelo que eu passei também, acaba me tocando muito, sabe? E eu conheci essa pessoa em decorrência de jogo. Ela é a minha cliente, me autorizou a gravar a história dela, contanto que eu tirasse os nomes e as cidades, né? Eu trouxe essa história pra cá porque acho que ela mostra muito a dualidade dessas entidades. Vocês vão perceber que ao longo da história, essa pessoa, ela experimentou um lado muito bom deles, ela foi ajudada, e ao mesmo tempo em que ela foi muito prejudicada. Um aspecto também interessante é que talvez vocês já tenham reparado, principalmente quem já passou por problemas com essas entidades, repararam como eles têm habilidade em mexer com a parte mental, psicológica de algumas pessoas, não de todas. Mas parece que tem pessoas que são extremamente suscetíveis a ação deles, né? A ação negativa deles nesse sentido. A pessoa em questão é da região sudeste. Quando ela chegou até essas entidades foi por conta de problemas financeiros. A família dela tinha uma certa condição, tinha alguns negócios, não vou mencionar quais, né, por razões óbvias, e coisas assim absurdas no sentido negativo começaram a acontecer. Eles começaram a quebrar de uma forma assim, ladeira abaixo, sabe como? E ela, que até então foi católica a vida inteira, resolveu passar a frequentar um lugar. Com o auxílio de uma amiga, ela foi até um determinado lugar para tentar um tipo de consulta onde ela pudesse ter uma luz a respeito da situação que eles estavam passando, né? Sobre para ver se ela conseguia uma melhora, tentativa, né, de salvar os negócios da família. E nessa ocasião ela já tinha um relacionamento com uma pessoa que é o então agora ex-marido dela, e já tinha já há anos, vamos colocar que eu tenho que trocar a quantidade de tempo, então mais que 5 anos, tá, de relacionamento. Era alguém que ela já conhecia bastante. O cara é policial. Ela já estava meio que acostumada a ter uma vida de viagem com ele. Por conta do trabalho dele, às vezes ela precisava se deslocar. E o que aconteceu? A família dela começou a frequentar também o mesmo lugar para poder fazer os determinados trabalhos. Em algum tempo, que eu não vou dizer aqui qual foi o tempo, mas foi um prazo rápido, ela disse que os negócios se recuperaram realmente. Tudo que as entidades prometeram, ela tratou com 2 tipos de entidade. No caso, uma pombagira e um exu, um homem mesmo. E realmente ela disse que bateu tudo, os prazos, ela teve de volta as questões materiais que ela tinha perdido, as empresas recuperaram o fôlego, tudo a mesma coisa, tudo certo como deveria ser. Ela, óbvio, né, que ela ficou muito agradecida. Ela, a mãe dela, que era quem mais frequentava com ela, ficaram agradecidas e tal, resolveram passar a fazer parte dos cultos mais assiduamente. Disse que foi cerca de 6 meses para que ela começasse a perceber um comportamento diferente vindo do marido dela. Então, o marido dela, ela já tinha um filho, e ela começou a notar muitas variações de humor da parte dele. E assim, ele começava a maltratar ela do nada, ele surtava do nada, sabe como é? E ela começou a achar ruim os momentos em que ele precisava ficar de folga, né? Que o regime da polícia de trabalha 1, folga 2. E ela dizia que esse período que ele estava em casa era terrível, assim, era briga constante, ao mesmo tempo que o cara tava super bem, de repente o cara virava, do nada. Ela começou a reparar também o sono dele muito perturbado, e eles começaram a ter muita briga, muito problema. Ele passou a demonstrar que estava traindo ela de forma muito aberta, muito absurda.
A questão da agressividade dele aumentou muito. E nesse meio tempo, a criança deles começou a ver algumas coisas dentro de casa. Resultado, por conta disso, ela intensificou as coisas dentro do centro, né, com essas entidades, com essas mesmas entidades. E à medida que iam pedindo, ela ia dando. Então ela disse que ela riou, assim, obrigações homéricas, sabe? Bastante coisa foi colocada, ela gastou muito dinheiro também pagando o trabalho para ser feito, pagando presente que eles pediam, coisas que eles pediam. E é como se o resultado viesse por pouco tempo, alguns dias, mas logo em seguida degringolasse novamente. Só que, assim, aparentemente ele tinha melhorado do problema, que não ficou identificado o que era, ninguém sabe até hoje o que ele tinha, que causou aquela desordem psicológica. Só que dentro de casa, com ela, o cara virou um monstro. E ela passou transtornada mesmo, assim, pelo que ela me contou, eu entendo bem o que ela passou, cara, horrível. E nesse meio tempo, ela acabou engravidando novamente. Conforme ele foi piorando, ela foi começando a se zangar, porque ela estava ali sempre presente, ela fazia tudo o que era pedido, ela tinha muita gratidão por conta dos negócios da família dela, tudo ter se regularizado, então ela estava seguindo ali por amor, entende? E de repente isso tudo aconteceu sem uma causa específica ou exposta, ninguém explicou o que estava acontecendo com o cara. E ela foi se zangando, ela foi realmente se chateando porque não tinha uma resposta definida e só pediam, ela só arriava e, tipo, a sensação que ela tinha era tipo de um vício, que você usa uma coisa e daqui a pouco o efeito passa, sabe? E logo eles voltavam a pedir mais ainda ela. E ela foi começando a se sentir usada com isso. Quando começou a acontecer essas coisas que a criança dela, quase que eu falei coisa, a criança dela começou a ver essas coisas dentro de casa, começou a ter perturbação também no sono. E ela se desesperou mais ainda, né? Já estava vivendo o inferno com o cara. Imagino, quando chega na criança, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino que deve ser punk nessa hora. E ela caiu em cima. E foi aí que a entidade, quando ela se revoltou, né? E foi cobrar uma explicação daquilo tudo que estava acontecendo, foi aí que ela começou a ter ameaça. E ela disse que ela ia largar tudo, ela ia voltar para a igreja, ou ela ia tentar um auxílio na igreja. E no momento de fúria ela acabou mesmo falando algumas coisas para a entidade. O que ela me explicou, ela tinha toda a razão de falar, porque se eu tenho uma relação com você está me prometendo fazer uma coisa para me ajudar, eu estou fazendo tudo o que você manda, e a coisa só piora, melhora um dia, dois, e daqui a pouco volta pior ainda, né? Tá mais do que certa de explodir. Depois que teve essa ameaça, ela resolveu se retirar de vez. E o que aconteceu, galera, é que dali em diante a vida dela virou um inferno real, porque o cara piorou muito, muito mesmo. Ela diz que qualquer coisa era razão de agressão e tentava agredir a criança também, então ela acabava saindo no tapa, tentando defender, se machucava muito. E o cara ameaçando ela de morte, de fazer alguma coisa com ela. Ela não tinha coragem de tomar atitude de denunciar, porque o cara é policial. Ela não tinha coragem de tomar atitude de denunciar, porque o cara é policial, né? Então, o que ela ia fazer? Ela estava lá na casa do caralho, ela não estava nem perto da região onde ela morava, né? Ela já estava em outro lugar porque eles viajaram a trabalho por conta do que ele fazia. E ela estava longe da família, não tinha uma pessoa que ajudasse ela nesse sentido. E foi assim que eu conheci ela. Ela estava querendo saber se teria como ela fugir, e em segurança e tal, e tudo mais necessário para ela armar isso para desaparecer. Depois que eu gravei aquele vídeo dizendo como que eu fiz para poder sair do meu relacionamento, né, que eu fingi que hackeei o telefone e tal. Então, depois daquilo ali, ela resolveu me procurar
E assim, a gente viu no jogo tal, ela já estava nessa época se tratando como uma pessoa, a linha que ela encontrou para tratamento não tem a ver com a Umbanda, porque dentro da Umbanda, da linha branca da Umbanda, ela não conseguiu cortar a energia dos Exus, das pombagiras, ela não conseguiu cortar a energia dessas entidades. E aonde ela estava sendo tratada, ainda constava a força dessas entidades agindo sobre o cara para prejudicar ela, sobre a criança e sobre ela também, porque ela já estava muito debilitada de saúde, a questão dela mental, o equilíbrio dela já tinha ido pro inferno. Também não precisa nem de ação de entidade para isso, gente. Quem já viveu situação de violência doméstica dentro de casa sabe muito bem que a gente vira um trapo mesmo. Não precisa nem de inimigo vivo ou morto pra pisar mais na gente, que a gente já fica na merda. Ela dizia que a impressão que ela tinha é que ela estava no meio de um centro, assim, de um lugar, no centro de um lugar, e como se as paredes daquilo ali fossem se apertando cada vez mais. Até que ela sentia que ia acontecer uma coisa muito grave, que ia acabar com ela, né? E ela temia muito pelo filho. E ela também, como engravidou, tinha um bebê pequeno. Quando aconteceu dela resolver finalmente sair da casa e ter essa atitude de fugir, ela relatou que passou, assim, uma noite apanhando. E essa sensação, né, de aperto, de que uma hora vai te esmagar, estava muito forte nela. Ela estava com a sensação de apreensão muito forte. Eu sei bem como é isso. Eu acho que eu tenho a sensação de que é o nosso anjo de guarda, o que protege a gente, sabe? Que dá essa sensação de desespero. É como se uma corda estivesse aqui e você sentisse que a qualquer momento ela pudesse realmente te enforcar. Na ocasião, até em conjunto com quem estava ajudando ela, praticamente, né, pessoalmente, já que ela estava num lugar bem distante de mim, então o meu contato com ela foi só pelo jogo, via telefone mesmo. Eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas eu conheci a pessoa que estava ajudando ela. Eu não vou dizer qual é a denominação por questão de segurança dela, que ela me pediu. Sim, parte do que a entidade prometeu de fazer com ela, que seria de destruir o casamento, realmente se cumpriu, porque ela fugiu do cara, deu parte, sim, mas ela deu parte quando ela já tinha se mudado para outra região do Brasil, que eu não vou dizer qual é. Então ela estava bem distante dele, já estava assim, não tem como ele achar ela nesse momento, sabe? Ele continua, pelo que ela sabe, ele continua na polícia e o cara virou um monstro. Acaba que a própria família dele, ela já teve contato com a mãe dele, a própria família dele reconhece que ele não é mais a mesma pessoa. Então a gente tem hoje um policial, um monstro solto por aí, transtornado. Ninguém sabe exatamente o que ele teve, nem a própria medicina da polícia, né? Os próprios médicos da polícia com os quais ele se tratou. Não tem um diagnóstico fechado, não tem uma causa. E é isso. Hoje essa mulher está se recuperando. Ela continua seguindo o que salvou ela, o que ajudou ela a sair desse inferno que ela viveu. Ela continua no trabalho para poder se proteger os filhos dela dessas entidades com as quais ela tratou. E o que ela ficou assim chocada é que como que pode, ela tinha já um relacionamento de 5 anos com esse homem, ela sabia do caráter, da índole, quem ele era, como ele era um homem saudável, sim, o cara trabalhava na polícia. Se ele tivesse um problema psicológico, gente, ou psiquiátrico, ele teria sido afastado. Ele não estava trabalhando na rua, ele não estava, sabe, não existe isso. E ele sempre foi um cara bom com ela, tanto que eles se casaram. Ela é uma pessoa, não vou falar também a profissão dela, mas ela é uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito equilibrada. Se não fosse também, essa hora ela já tinha enlouquecido, já tinha afundado numa depressão. A influência das entidades na vida dela diretamente, né, bem como na vida dos negócios da família dela, diminuiu bastante graças ao segmento onde eles estão, mas ainda existe, gente.
ela ainda não conseguiu eliminar. Então, gente, eu acho que esse foi o primeiro caso da série. Eu acho que ele é bem explicativo no sentido de como a ação dessas entidades pode ser dúbia. Ao mesmo tempo em que eles ajudam você com uma mão, eles podem tirar com a outra ou te prejudicar gravemente. Bem como serviu para mostrar o poder que eles têm, né? Eles têm uma capacidade de levantar alguém, né? Como levantou no caso dos negócios, das empresas da família dela, mas também pode afundar, destruir e causar um troço inesperado que não tinha nem como acontecer, já que o então marido dela era uma pessoa normal, né? E virou um monstro do nada e continua nesse caso até hoje. Continua assim, né? Até hoje. Bom, por hoje é só. Vânia, minha querida, que não é Vânia. Te desejo tudo de melhor. Espero que você continue tocando a sua vida, que as coisas sempre melhorem cada vez mais e que você seja cada vez mais protegida, você e seus filhos. E tenha sempre fé de que o bem é sempre maior, cara. Se o bem não vencesse, se não fosse maior, né? A gente nem estaria aqui ainda, né? Desejo tudo de melhor pra você, minha querida. Um beijo grande pra todo mundo. Até!